Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Eu sou Daniel e hoje nós vamos refletir a passagem que está em Lucas capítulo 13, versículos do 1 ao 9. Peçamos o Espírito Santo de Deus para que a palavra possa ficar em nossa mente, produzir frutos, conduzir a nossa vida e também que nós possamos anunciá-la conforme o Espírito Santo de Deus nos conduz. Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos pegar juntos Lucas capítulo 13, versículos do 1 ao 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Neste momento, vieram algumas pessoas que lhe contaram o que acontecera com os galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o das suas vítimas. Tomando a palavra, ele disse: Acreditais que, por terem sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Não, eu vos digo. Todavia, se não vos arrependerdes, pereceis todos do mesmo modo. Ou os 18 que a torre de Siloé matou em sua queda. Julgais que a sua culpa tenha sido maior do que a de todos os habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, mas se não vos arrependerdes, perecereis todo do modo semelhante. Contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Há 3 anos que venho buscar frutos nessa figueira e não encontro. Corta-a, porque há de tornar a terra infrutífera. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo. Depois talvez dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui Jesus vem nos colocar, né, sobre algo muito importante, que muitas vezes há o julgamento por aqueles que estão sofrendo, por aquele aqui que eles julgavam aqueles que morreram serem mais pecadores, mas aqui Jesus fala que não. Aqueles que morreram antes ou que sofrem de determinada doença, né, que passam por algum momento em suas vidas, não é justificativa. Não quer dizer que eles são mais pecadores do que os outros. Não. Acontece que foi uma tragédia, um acidente, e a pessoa acabou partindo. Mas não por ser mais pecador do que o outro. Alguém não é acometido de uma doença porque é mais pecador do que o outro. Não. Não é assim que são as coisas de Deus. E aqui Jesus vem mostrando, falando depois sobre uma parábola do vinhateiro. Então o dono de uma vinha, ele tinha uma figueira. E ele ia a essa figueira, há 3 anos ele ia a essa figueira e nunca encontrava frutos. E assim ele manda cortar, mas aquele que está protegendo, aquele que está cuidando da vinha, cuidando daquelas terras, pede para dar uma outra oportunidade de produzir frutos. E que ele vai fazer diferente. E assim é com nossa vida. Muitas vezes o mal quer nos destruir. O mal quer acabar conosco. E assim Jesus vem em nossa defesa. Jesus quer que algo diferente aconteça em nossa vida. Ele quer que nós nos libertamos, quer que nós nos transformamos. Muitas vezes vamos passar por momentos de sofrimento, né? Precisa às vezes fazer uma poda. Às vezes é preciso passar pelo sofrimento aqui colocando o adubo, passar por momentos difíceis. Como aqui vai também ser preparada a terra.
Muitas vezes é necessário nós passarmos por momentos difíceis para aquilo nos fortalecer como filhos de Deus, nos aproximar dele. Porque muitas vezes nos afastamos por coisas tão simples, criamos tantas desculpas para nos afastar, deixar o caminho de Deus. Mas e quanto Jesus já fez por nós? Ele sofreu, ele se entregou numa cruz para que nós pudéssemos produzir fruto, reconhecê-lo, reconhecer a Deus como nosso único Senhor, no único digno de adoração. Então nos voltamos para o Senhor, vamos nos voltar para Ele, ser transformados, deixar Ele nos conduzir, para que nós possamos produzir os frutos ao qual nós somos destinados a produzir. Mas precisamos deixar Deus realizar todas as transformações necessárias na nossa vida. Muitas vezes a dor, muitas vezes a dificuldade, mas aquilo tudo é necessário para a nossa salvação. Se nos colocarmos no agir de Deus, no agir, na escolha que o Espírito Santo nos mostra. E assim nós seremos transformados, seremos purificados e agiremos e seremos conduzidos para o caminho de Deus, para o céu. Então nós precisamos ser transformados, purificados, modificar a nossa vida, nosso agir, nosso pensar. Que seja tudo direcionado para Deus, porque Ele nos tem um lugar preparado na eternidade. Vamos orar? Senhor, que nós saibamos nos voltar para Ti, que nós saibamos nos deixar ser adubados, ser transformados, ser trabalhados. Que possamos dar fruto conforme o Senhor deseja de nós. Não sejamos aquela árvore infrutífera, aquela árvore que está parada, somente ocupando espaço, não. Que nós sejamos aqueles que fazem a diferença, por meio do Seu Espírito Santo, do Seu agir e da Sua escolha para a nossa vida, dos Seus sonhos, Senhor. Nós saibamos viver os Seus sonhos para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus os abençoe e volte para nós seu olhar de misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.